Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. O podcast Fala Gol, como você já sabe, sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. E você pode nos assistir aqui no canal do YouTube e também nos ouvir no Spotify e nos seguir no nosso perfil no Instagram, Fala Gol Podcast. E hoje nós temos o prazer de receber a pediatra, a doutora Aline Muniz. Tudo bom, Isso, doutora? tudo bem, é um prazer. Graças a Deus. E hoje nós vamos falar, olha, um tema muito importante, eu acho que para todo mundo. Acho que não tem uma pessoa que não seja interessante conhecer esse tema, que é as mudanças nas manobras de engasgo em crianças. O que você precisa saber, certo? Esse é o nosso tema. E, doutora, primeiro, eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, tá bom? Você, da Coped, né? Coped aqui, Sou, nossa parceira, sim. e trazer uma pediatra para falar sobre um assunto tão relevante e que eu observei alguns, assim, nos últimos meses. Acredito também pelo fato da internet, né, trazer muitos vídeos para a gente. Eu venho observando muitas manobras, né? Pessoas que vão engasgando e alguém vai lá e salva. E teve uma mudança, né, nessas manobras. É isso que a gente veio conversar aqui. Mas primeiro, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, graças pelo convite, né? Assim, eu acho que tudo que a gente faz para divulgar o conhecimento, ele é muito válido, né? E Uhum, assim, e esse tema em específico, o pessoal tem uma dificuldade de diferenciar, por exemplo, primeiros socorros de APH, né? uhum. Primeiros socorros é tudo que você pode fazer para salvar uma vida e você não precisa ser profissional de saúde. Qual é a tu é da área da saúde? Eu não, sou publicitário, Pronto. totalmente diferente, venho aprendendo aqui com os profissionais de saúde. Pronto. Aí eu vou te dar um exemplo. A gente tá num restaurante, você tá numa mesa, eu tô noutra, e uma pessoa na terceira mesa engasga. Hum, Se eu for lá, eu tô no meu horário de folga, certo? Eu for lá e fizer as manobras, e você for lá e fizer as manobras, nós dois estamos prestando primeiros socorros. Agora, se, por exemplo, eu estiver de plantão no SAMU, certo? sim. Você começou as manobras e em seguida eu cheguei no SAMU. Aí eu faço manobras semelhantes às suas, com algumas particularidades, mas eu estou prestando atendimento Atendimento. pré-hospitalar, né? Que é o APH. Então, isso o pessoal acha que primeiro socorro só quem é da área da saúde, Uhum. só quem tem alguma coisa envolvida com a área da saúde, e não é. Não é. Primeiros socorros é para qualquer pessoa, né? Então, por isso que a gente tenta divulgar essas informações. Aí, vamos assim, contextualizar essa situação, certo? Certo. Eh, Nós aqui do Brasil, a gente se organiza principalmente pela sociedade americana, certo? Hum. Que é a American Heart Association, que é essa que mudou recentemente, agora em outubro, essas manobras. Só que não existe só essa parte americana que fala sobre isso. A gente tem uma instituição muito maior chamada ILCOR, que ele pega protocolos de várias regiões. Por exemplo, ele pega o protocolo americano, europeu, asiático, africano, neozelandês, Uhum. certo? Então, assim, ele pega vários lugares e ele monta um conjunto, é como se ele fosse um guarda-chuva, né? Ele pega tudo isso e resume. E esse ILCOR, ele já orientava as coisas que foram mudadas agora pela American Heart Association, né? Hum. Então, vamos lá organizar, né, para o pessoal entender. Antes, quando uma pessoa engasgava, né, o pessoal fazia a manobra de Heimlich, que até Hum. mudaram esse nome, porque esse nome ele Ele é já engasga a pessoa, né? Já é um pouco exatamente. difícil de falar. Ele tem uma origem alemã, e aí Ah, ele Heimlich, Heinz, né? é. E aí era ruim de falar. E aí colocou só como compressão abdominal. Hum. Beleza. E aí, Então é manobra de compressão abdominal. isso, compressão Perfeito. abdominal, porque é instintivo. Sim, compressão Compressão abdominal. abdominal. Você já entende que é comprimir o abdômen, né? Exatamente. Perfeito. E aí, o que que acontece? Antes, quando um adulto engasgava, eu vou falar do adulto e em seguida a Certo. gente foca na criança, né? Quando um adulto engasgava, você ia direto para essa manobra de Hum. compressão abdominal, né? Para quem nunca viu, né? Isso você faz como? Você pega a sua mão, que você tem mais força, Hum. você coloca essa parte da mão aqui Hum. na barriga. Tá pegando bem essa câmera, né? Perfeito, sim. É, pra ficar Pronto. bem. E aí você pega essa parte da mão e você coloca como se fosse.
2 dedos do umbigo para cima. E Certo. com essa outra mão, você apoia aqui e coloca força para trás e para cima. São quantos, são É, quantos dedos abaixo do... como é um momento em que você tá desesperado para tentar salvar alguém, Sim. a gente dá uma dica de que vai no cós da calça e tenta botar a mão em cima do cós da calça. Ah, na Certo? barriga mesmo, Na então. barriga mesmo. Só que era mais para baixo aqui Não, no peito, na pelo barriga contrário, mesmo. aqui a gente tem um ossinho chamado Sim, chifoide, né? sim. Que se a gente pressionar muito ele quebra. Então eu tenho que livrar esse ossinho. E Entendi. aí, por isso que essa manobra é um pouquinho mais embaixo, né? Certo, É na mais ou menos barriga 2 mesmo. dedos do umbigo. O pessoal fala que você achando o umbigo, você coloca essa região da mão e vira, Perfeito. né? Mas se você não achar, em cima do cós da calça, tá Você ótimo. vai, certo. E aí, o movimento é para trás e para cima, em movimento de J, né? Certo. Isso, perfeito. Antes, a gente já começava no desengasgo com essa manobra. E aí foi visto que essa manobra ela é muito agressiva, né? Porque ela tem risco de quebrar as costelas, ela tem risco de lesões de órgãos intraabdominais. E aí, por causa disso, na criança menor, quando a gente vai falar de desengasgo, a gente tem 3 faixas etárias. A gente tem os bebês, que são chamados de lactentes, que são os menores de 1 ano. A gente tem crianças que vão de 1 ano até o início da puberdade. E aí eu sempre brinco, né? Eu disse assim, eu lá vou saber como é que uma pessoa tá com puberdade, se não tá, eu vou, É, né? não tem uma idade Pronto. certa ali, né? Aí o que que a gente coloca? Olhou, achou que é criança? Trata como criança. Olhou, achou que é adulto? Trata como adulto, né? Certo. Então, acima de 1 ano e os adultos. E aí entra idoso, homem, mulher, gestante, entra todo mundo nessa Certo. faixa etária. E aí, antes, você, quando estava na faixa de adulto, ia direto para essa manobra, né? Sim. Já nos bebês pequenos, a gente fazia primeiro uns tapas nas costas, né? Que é os golpes dorsais. E aí foi visto que essa manobra conseguia desengasgar muita coisa, né? E aí começaram a trazer isso para as crianças e para os adultos, que foi justamente isso que mudou agora. Então, hoje, a gente não começa mais pela manobra de compressão abdominal. A gente começa pelo tapa nas costas. Isso nas crianças. Em todo Em mundo. todo mundo, inclusive nos Agora, adultos. todo mundo, inclusive nos adultos. Então, engraçado, né? E o tapa nas costas é algo bem Instintivo do das interior, nossas né? avós, assim, que Pronto. bate nas costas que desengasga, né? Pronto. São Brás, aí fala São São Brás, São Brás. Pronto, Aí. exatamente. E aí, como é esse tapa nas costas? Porque o pessoal acha que é só chegar batendo, né? Uhum. Então, vamos lá. Para orientar melhor, né? Como é que a gente faz? A gente pensando num cano... Deixa eu ver se eu tenho um papel aqui. A gente pensando num cano em que tá obstruído assim, Sim, certo? certo. Se eu bater no cano, você entende que o bicho tende a descer para baixo? Descer para baixo é ótimo, né? Mas, tipo, Tende a descer... descer, sim. Sim, aqui. E aí, quando a gente faz essa manobra da forma correta, como é que a gente faz? A gente inclina a pessoa ao máximo que a gente puder. E aí, o ideal é que seja 90 graus, mas se eu não conseguir, eu inclino o máximo que eu 90 puder. graus ela Assim, ficar certo, assim. com as pernas eretas ainda, E mas isso, o tronco o todo. tronco para frente, certo. Isso. O ideal é a gente conseguir baixar o máximo que puder. Para o cano ficar para baixo, né? Isso. Para Entendi. quando a gente fizer assim, A ajudar gravidade a ir para baixo. Entendi. Isso. E aí, como é que eu faço esse tapa, né? A gente tem 2 ossinhos aqui atrás. Eu boto essa região aqui da mão e faço isso aqui. Então, eu boto para baixo e para frente. Opa. Pra baixo, Isso. pra frente. O movimento é exatamente isso. Para baixo, para frente. Para baixo e para frente. Perfeito. Certo? Falta alguém para engasgar agora. Pra eu poder... Deus me livre, vamos lá. Deus do livre, né? Mas é bem no meio aqui. isso. Esse aqui é Entre as escápulas, né? né? Só que Bate assim. entre as escápulas, você faz essa manobra Certo. do tapa nas costas aqui. E depois, isso você faz 5 vezes. 5 tapas nas costas, isso forte. Toda vez que você fizer um tapa, você olha se a pessoa desengasgou ou não. E aí, fez os 5, não desengasgou, aí você vai para a compressão abdominal. Entendi. Certo? Como se tivesse um alguma coisa antes preparando para ir para a manobra. Isso. Por quê? Porque muita gente consegue desengasgar só com isso. Só com tapa. Então, eu faço os tapas, não deu certo, eu vou para as compressões abdominais. Para evitar porque acredito eu que se o engasgo não tiver tão, não sei qual é o termo que usa, mais profundo ou Pronto. difícil, Perfeita essa sua você já pergunta. consegue
Você não precisa expor a pessoa Pronto. a poder se machucar, Dois né? mitos. Hum, Dois mitos que as pessoas sempre falam em relação ao engasgo. A hum. primeira, da água. Tá engasgado? Bebe aqui uma Bebe água. águazinha. Bebe uma águazinha. A primeira. Não é para dar água. Não é para dar água. Aí eu vou explicar já já por que é. Hum, E o segundo, vou explicar logo, né? Então, assim, a da água é o seguinte. Aqui a gente tem uns anéisinhos, certo? Que é a sim. traqueia. E o esôfago é por trás. O esôfago é por onde a gente engole a comida e a Hum, traqueia é por onde a gente respira. O que é o engasgo? O engasgo é quando erra o caminho, como diz o hum, matuto, né? E vem para essa parte da frente, certo? A pessoa não consegue falar, não consegue tossir. Ou seja, se a pessoa estiver tossindo, que é o segundo mito, se a pessoa estiver tossindo, é porque ela não está engasgada completamente. Então, vamos lá. Se uma pessoa está tossindo, você vai pegar e dizer assim: tá tossindo, tá engasgada, aí a pessoa. Tô... Se ela está falando e tossindo, ela é não tá porque o engasgada. engasgo é parcial. Então, Hum, você vai ficar lá, tosse, 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 pode tossir. vai, tosse, tosse, e aí você vai ficar ali do Dá tapa lado. nela não logo? Não. Não. Se ela tiver ou tossindo, certo? Ou então ela tiver falando, ela não está engasgada total. Sim. Então a tosse é um mecanismo de defesa Ah, sensacional. certo. Tosse justamente para colocar Isso. para fora, Só né? que algumas pessoas, mesmo com a tosse, ela evolui para o engasgo total. E aí Hum, ela para de falar, né? Ela para de tossir. Aí é hum, nessa hora que a gente começa a fazer as manobras. E aí existe uma posição que o pessoal chama de manobra universal. Não é nem manobra, né? É posição universal de engasgo, que é quando a pessoa bota as mãos no pescoço. Eu não tô conseguindo respirar. Eu não consigo falar e eu não consigo respirar. Então, você bota aqui, significa que você não está Ah, conseguindo. é um sinal para as pessoas saberem, Isso. porque você não tá, você não vai explicar, ó, eu tô engasgado, faça a manobra, você Isso. não Geralmente você consegue. fica assim. Ah, Você não consegue. E aí, isso isso aqui é aqui. universal. Então, se você fizer isso, todo mundo vai saber que você está engasgado. E aí, sendo assim, você começa o tapa nas costas, Hum, junto com as compressões abdominais. certo. 5 5 tapas nas tapas nas costas, costas não 5 saiu. a compressões abdominais. 5 tapas Ah, nas então costas. volta tudo, Se né? você vai fazer até acontecer uma das duas coisas. A primeira, a pessoa desengasgar. Ou Uhum. a segunda, a pessoa ficar inconsciente. Por quê? Porque não tá entrando ar. Nem tá Aí eu saindo, desmaio. nem tá entrando. Aí ela desmaia. Eu já tô sem fôlego. Falando, você fica sem Fica um fôlego. pouco agoniado. Mas aí são 5 nas costas, E 5 5, compressões. aquele J, né, que você Isso, faz. perfeito. E aí, se a pessoa desengasgar, perfeito, ótimo. Dá uma aguinha para ela, aí pode dar água ou Não, não? aí como é que funciona a questão da água? Existe o engasgo e o entalo, Hum, certo? Vou dar um exemplo de entalo clássico. Você tá no churrasco, come hum. aquela carne com farofa e o bicho fica entalado bem aqui. Você consegue falar, Consegue até respirar, né? você consegue respirar, mas fica um nó aqui dentro, Aham. você fica com um negócio ruim. Aí você bate aqui no peito pra ver se o bicho desce e não desce. Essa hora é um Bebe água. entalo, a água ajuda. Hum. Agora, por que que não deve dar no engasgo? Você lembra que você tá tossindo? Uhum. E aí, quando você vai beber água, a água pode errar o caminho também, porque você tá tossindo e respirando ao mesmo tempo. Aí tampa de novo. Aí Aí ajuda, ajuda né? Ajuda o o, engasgo a se uhum. tornar total, entendeu? Ajuda o componente intruso ali a. Exatamente. Então, esses são os dois mitos em relação ao engasgo. Primeiro é da água, o engasgado, Uhum. né? E o segundo é. É, Vale-me, Nossa Senhora. não, o primeiro é da água e o segundo a questão da tosse, né? Assim, Pronto. se você estiver tossindo e falando, você não está engasgado. Isso, perfeito. Você tem que estar totalmente afônico e fazer o O símbolo, sinal, o sinal, né? exatamente. Mas também não vamos aguardar a pessoa fazer. Se você percebe, né? Não, ele não fez, mas ele tá branco, ele não tá falando. Não, mas ele não fez, não. Pronto, Viu exatamente. que ele tá mal, já pode começar as manobras. Aí se ele desengasgar, vou para os dois pontos, certo? Certo, Você fez lá a manobra, ele desengasgou. certo. Tem alguma orientação no pós? Geralmente, no adulto, certo? Ah, Não tem grandes outras observações. impactos. No idoso e na criança, às vezes a gente pede, se foi um engasgo que demorou a voltar, para a pessoa ir para um atendimento médico, para Faz. dar uma auscultada, Uhum, ver se o restante está tudo bem, se não errou o caminho uma quantidade entendi. grande de alimento. Porque ele não vai saber explicar, né? Se Exatamente. realmente tá bem, entendi. O adulto já explica, não, tô bem. O adulto é mais tranquilo, né? Entendi. Idoso e criança é que a gente tem mais Agora, o que cuidado. me preocupou é se a pessoa desmaiar.
Você disse, a pessoa desmaiou por falta de oxigênio ali, você desmaiei aí, o que é que a pessoa faz? Pronto. Aí, isso também é manobra de primeiros socorros. E aí o pessoal acha que é só o pessoal da saúde que sabe fazer ressuscitação cardiopulmonar. Que aí, ressuscitação cardiopulmonar é aquela manobra em que você faz a compressão no peito da pessoa, Sim. né? Que aí você bota uma mão, que é essa região aqui da mão, no peito, no meio do peito. Tipo assim, você localiza mais ou menos onde é o peito da pessoa, bota no meio a mão, segura a outra mão por cima Aham. e aí faz com o cotovelo travado. Você trava os cotovelos e usa o seu Seu peso o corpo como peso. como peso. Ah, entendo. Entendeu? E aí você faz isso 30 vezes, alternando com 2 ventilações, que é quando você sopra na boca da pessoa. Sopra, Isso. tampa o nariz, Trampa o nariz, sopra na estica um boca. pouquinho a cabeça para trás e sopra na boca, Esse certo? sopro, ele ajuda a descer a coisa, será? No engasgo, antes de você soprar, você precisa olhar se na boca tem alguma coisa, né? Porque se tiver alguma coisa, você pode ir com os 2 dedos Puxar. e puxar. Se não tiver nada, você olhou, aí você Tá lá dentro mesmo. assopra para tentar fazer algum ar entrar nessa via aérea do engasgado, né? Às vezes a gente não consegue, por quê? Porque tá obstruído total com alguma coisa. Hum. E aí, por causa disso, a questão dos primeiros socorros precisa ser não só em relação ao engasgo, mas com as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. E aí, uma coisa que a gente vai agora falar das crianças, né? Que algumas coisas são muito semelhantes, que é muito importante, é porque, assim, nas escolas, a gente tem uma lei federal chamada Lei Lucas, tu já ouviu falar? Não, ouvi não. Pronto. Lei Lucas é uma lei federal, no qual ela coloca como obrigatória a capacitação em primeiros socorros de todo estabelecimento que trabalha com educação ou então recreação infantil. E aí, muitas escolas não têm essa preparação em primeiros socorros. E essa é uma lei federal, é obrigado, né? Então, a escola é obrigada a capacitar os professores, ter um kit de primeiros socorros e uma rota de fuga, né? E isso não tem. E aí, nesses primeiros socorros, as professoras são ensinadas as manobras de desengasgo, as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, seja em criança, seja em adulto, tudo isso é feito nessas capacitações, né? E hoje em dia, como ninguém sabe dessa Lei Lucas, e a história da Lei Lucas é um negócio... Eu imagino já, só pelo nome, É, eu já imagino o que aconteceu. pronto. E assim, a gente acha que só engasga menino pequeno, né? Aham. A Lei Lucas, ela surgiu em 2018, uma criança foi para um passeio escolar em São Paulo, e tu imagina a mãe tá com a alegria daquele menino preparando as coisas para ir pro passeio. A mãe entrega para a escola, ele vai para esse passeio. Lá ele vai para um lanche, que é um lanche que é salsicha, cachorro quente, Ah, e ele engasgou com a salsicha. Ninguém sabia fazer as manobras direito, né? E aí ele foi encaminhado para o hospital mais próximo, mas qual é o problema? A gente tem de 4 a 6 minutos para agir. A maioria dos hospitais não fica a 4 a 6 minutos, Aham. geralmente de escola, de residência, né? Então, essas manobras são essenciais para salvar a vida, né? Porque 4 a 6 minutos é muito rápido. E aí, essa criança chegou a ser levada para o hospital, chegou a ir para a UTI, mas Não infelizmente resistiu. não resistiu. E aí, a mãe, né? Eu acho que a mãe, nessa hora, ela é uma pessoa que é surreal, porque você transforma o seu sofrimento em luta para que não Aconteceu aconteça com outros, com né? outras Chega a pessoas. ficar arrepiado. Eu também. É, porque é triste, viu? E aí, eu imagino o desespero dos profissionais também lá na hora, né? É, E eles não sabiam fazer isso. Poderia não, ter salvo. E uma exatamente. salsicha, você fala assim que não é uma coisa tão Que difícil não, de... e era uma criança de 10 anos. Ou seja, essas manobras, isso aqui que a gente tá aplicando, Conversando, teria salvo essa criança. teria. Olha aí, Então, rapaz. assim, essas manobras, elas são importantíssimas porque essa ideia de primeiro socorro são coisas que são feitas num rápido intervalo de tempo que podem salvar a vida daquela pessoa, né? E aí o engasgo é um negócio assim surreal porque a pessoa tá rígida, tá totalmente normal aqui, não é doente, não é nada e simplesmente engasga, né? Não é uma coisa que você espera que a pessoa fique doente, que a pessoa Não, não é. não. E pode acontecer com qualquer um mesmo, né? Exatamente. Qualquer A um gente mesmo. faz curso de primeiros socorros, né? E sempre tem uma história de alguém, né? Tem história de que a pessoa engasgou num churrasco, a pessoa engasgou, a filha de fulano no prédio, todo mundo ligou procurando algum médico no prédio porque a criança tinha engasgado. A gente já teve história de que teve um óbito de uma criança que era sobrinha, que tinha engasgado à noite, ninguém viu, quando viu, a criança já estava muito grave.
E aí levou, mas realmente a criança não sobreviveu. Então, assim, são muitas histórias que a gente escuta em todo o curso de primeiros socorros que a gente faz. Não é uma perdida. É toda vez tem uma coisa E dessa, eu né? falei aqui no início justamente isso, que eu venho vendo. Sabe, porque o algoritmo também, né, no Instagram, você vê um, aí ele vai lhe mostrando vários, né? É, E aí passou até no Fantástico recentemente, eu assisti, foi. teve uma matéria no Fantástico, passou um adolescente aqui em Fortaleza, que Isso. o primo foi É, lá e mas fez, né? eu não sei E se ele tu fez tudo errado, ele. Mas ele não é que ele fez errado, não. É Ah, porque, assim, ele não começou com um tapa nas costas, né? não, não, ele foi Porque direto ao a segundo manobra de momento. compressão E abdominal. ele fez, mas ele fazia assim. Eu via que ele não, ele estava meio desesperado, mas Mas salvou, não? funcionou, Funcionou. né? Então, assim, essa manobra, ela teve essa atualização em outubro. E isso Uhum. dele, eu acho que foi antes de Foi outubro. antes, é. E foi uma adolescente. Você vê que a mãe fica correndo de um É. lado pro outro, E ele viu alguma desesperada. coisa E a e outra, que é uma adolescente, foi lá e conseguiu salvar a vida do ficou primo. apertando, ele apertava. Eu vi que ele apertava o menino, mas salvou. Foi lá. Aquilo que Exatamente. você falou, não precisa ser perfeito ali, Não de você precisa ser procurar Exatamente. exatamente. Faça a contração Não precisa ser perfeito, precisa ser feito, feito. né? Precisa ser feito. Isso. Exatamente. Mas aí, doutora, em relação à criança, né, assim, ao recém-nascido, que eu observo muito, uma das coisas que eu vejo é são pais desesperados correndo e encontram um policial, né? Uhum. O policial, acho que eles recebem esse treinamento, né? Recebe. E eles vão lá e salvam, né? Isso. Salva vidas, né? É. Vão lá e salvam. Eu vi uma reportagem tão interessante. O médico está fazendo uma reportagem na frente do hospital falando de outra coisa. E aí chega uma mãe desesperada, não sei se Com o você viu, menino. com o menino engasgado, aí ele para a reportagem e vai lá e salva o menino. Então, Isso. quando a gente vê que existe esses salvamentos e que pessoas que receberam esse, esse treinamento salvam, então, assim, se a gente conseguir fazer isso, a gente evita uma dor de cabeça muito grande, porque se a gente não encontrar alguém que sabe, como aconteceu com o Lucas, né? Isso. E aí, como é para criança, assim, né? É. Adulto a gente já viu, Isso. né? A Aí tem a faixa de criança. criança, que Hum, são os maiores de 1 ano até a puberdade, que agora igualou, né? sim. Igualou por quê? Porque antes não fazia direto a compressão abdominal e agora Uhum, também começa com os golpes dorsais, que são tapa nas costas, né? uhum. Começa os 5 tapas nas costas e continua fazendo as compressões abdominais. Na criança acima de 1 ano é a mesma coisa. Aline, Então, 2 anos, mesmo isso. formatozinho. Pronto, só que a diferença do de 2 anos, né? Algumas variações que a gente pode fazer. Ah, A primeira delas é você se abaixar, né? Ficar de joelho. E aí você tem que ficar numa posição que lhe dê estabilidade. Então você fica com um joelho no chão e o outro com a perna dobrada, pra você não né? cair em cima da Para criança. você não cair para frente. Uhum, Então você faz isso e faz essa manobra aqui. Em crianças, você pode dar o tapa nas costas. A criança suspensa no seu colo. Aqui uhum. você É dá o até tapa mais nas fácil, né? Com criança, assim, isso. acima de você. Que é Ah, a força que a gente precisa fazer na criança é bem muito menor mais suficiente para do que no adulto, né? do que no adulto. O adulto é quase um espancamento. Assim, porque Isso. você vai É ter tanto que. que existe o risco, né? Machuca, né? Machuca. Existe o risco de fratura de costela, de lesão de órgão Aham. abdominal. Então, assim, não são manobras que não têm risco, mas entre ter o risco e E salvar a salvar, melhor vida, ter o risco, claro. Sai com um exatamente. hematomazinho ali, mas De tá leve. vivo. Pronto. É. E aí, nos bebês, que aí são os lactentes, que são os Hum. menores, né, de 1 ano. E aí, para primeiro socorro, ou seja, para quem não é da área da saúde, entra todo mundo menor de 1 ano. Recém-nascido, não recém-nascido, tudo que for menor de que 1 ano, Ah, todos que foram certo, menor que 1 ano vão fazer da mesma forma, certo. certo? E aí, o que foi que mudou? Antes, a gente fazia o tapa nas costas, Uhum. certo? E depois virava a criança e fazia com 2 dedos no meio do No meio do peito peito, certo. da criança, né? E aí o que foi visto? Foi Uhum. visto que a força que a gente colocava com os 2 dedos não era suficiente para, porque para que serve isso? Eu tento usar o ar que está dentro do meu pulmão para sair como se fosse quando você vai desentupir pia, que você bota força para Sim, baixo do ar. depois puxa, né? Isso. Uhum. Então, eu tento fazer isso com o ar que tá dentro para poder tirar aquele objeto do cano, né? Que no caso da Entendi. gente, Você aperta para contrair isso. e Então, é o ar tanto sai por lá. que nesse caso de engasgo, você tinha que fazer compressão firme e profunda, né?
Uhum. Diferente da compressão de ressuscitação cardiopulmonar, que eu preciso de velocidade, de ritmo, Uhum. né? E aí, ok, era com esses 2 dedos. O que é que mudou? A gente não faz mais com os 2 dedos, a gente faz com uma mão. Certo. A gente faz essa compressão aqui. Uhum. Eu trouxe até um boneco Traga aí, pra mostrar quero ver melhor, logo né? o Então, rapaz assim, aqui. meu rapaz, Abriu aí? Tá, tá. Abriu, né? Ó. Pronto. Então, antes, como é que a gente fazia? Como é que a gente faz para segurar a criança de cabeça para baixo, né? Porque eu tenho que colocar ela a cabeça mais baixa que o tronco. Inclinada. Isso. Eu vou segurar nessa região aqui, certo? Por Certo. quê? Porque esse aqui é o osso mais durinho da cabeça. Então, eu seguro aqui. Eu não posso segurar aqui porque eu tampo a boca. Eu não posso segurar aqui porque eu enforco, né? Então, eu seguro aqui. E aí, eu seguro a criança no meu braço, né? Porque aí eu tenho todo o apoio do meu braço. E aí eu faço os 5 tapas nas costas. Naquele mesmo formato. Isso, pra frente né? e pra No meio trás. das escápulas. Isso. Pá, certo. Pronto. Isso a cabeça mais baixa. Inclinado. É importante lembrar que esse braço precisa estar apoiado. Porque se eu dou uma pancada e o braço não tá apoiado, a Derruba pancada. criança, pode derrubar. E também se dissipa a força. Porque ela balança, né? Entendi. Então, esse braço geralmente está apoiado na nossa perna. Certo. E aí eu coloco ele apoiado na perna. Inclinado, com a cabeça para baixo. Certo. Exatamente. Quando eu vou virar, ainda existe uma forma mais tranquila de virar, né? Aqui atrás da orelha da criança, a gente pega aqui atrás da orelha, né? Sim. Eu pego como se fosse assim, e eu já viro no outro braço, né? Quando eu viro aqui no outro braço, ele já tá também apoiado. E aí, antes que eu fazia assim, né? Eu fazia as manobras assim, 5 vezes. Vai fazer assim agora. Eu vou fazer com essa parte da mão assim. 2, Você vê 3. que deforma muito mais o tórax, né? É. Então, assim, essa deformidade em criança, né, é 4 a 5 centímetros que tem que descer, né? Eita, é forte, né? É forte. E na ressuscitação cardiopulmonar, a gente precisa de profundidade e ritmo, porque a gente precisa fazer essas compressões 100 a 120 vezes por minuto, né? Já no desengasgo, não. É 5 tapas nas costas, 5 compressões no tórax, né? A diferença do bebê para a criança é que na criança eu não faço no abdômen. Sim. Aqui eu faço no tórax, né? Ó. Eu tô fazendo as compressões aqui, eu tô fazendo no tórax. Mas ela para cima. Só uma dúvida, doutor. Porque a gente viu. Isso é como se fosse uma ressuscitação? Não, aqui é só manobra de desengasgo. É porque parece com aquela manobra de ressuscitação Exatamente. no adulto, Parece. né? Aí, assim. Mas é para desengasgar. É para desengasgar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu pego aqui na criança, coloco ela de cabeça para baixo e 5 tapas nas costas. Não desengasgou. Depois, não desengasgou, eu viro, faço 5 compressões com a ela mão. Reta ou para baixo? Para baixo. Para baixo também. Se eu não conseguir para baixo, porque ela vai estar apoiada na minha perna, né? Eu consigo fazer com ela reta. Mas o ideal é que eu use a gravidade a meu favor. Para o cano botar para fora. Isso, exatamente. Entendi. E aí, se por acaso ela entra em inconsciência, né? Desmaia, essas coisas, aí a gente vai para a ressuscitação cardiopulmonar, que é parecido com isso, certo? Só que a forma de você fazer, né? Você coloca a criança numa coisa rígida, né? Numa superfície rígida. Deitada. Tu tá vendo que é porque aqui, não sei se dá pra ver. Bem aqui tá pegando aí, Baltar? Tá, né? Ó, bem aqui é a parte de respiração da criança. Certo. Você concorda que se ela tiver com a cabeça assim, contrai, né? Fica difícil de passar o ar? Então, eu retifico um pouquinho aqui, certo? E aí eu vou só botar aqui pra ficar melhor de visualizar lá, né? Então, eu vou fazer 30 compressões aqui, ó. 30. E depois... Só com a palma da mão. Aí. Isso, essa região da mão. Certo. E depois eu vou fazer as ventilações. Nas crianças muito pequenas, eu posso englobar nariz e boca, né? Nas crianças maiores, eu tampo o nariz e sopro na boca, certo? Aí existe um negócio que é mais com adulto, porque criança todo mundo se desespera e faz mesmo. Mas no adulto, o pessoal diz assim, eu não vou soprar não. Eu nem conheço essa pessoa, não quero. Existe a manobra de só fazer as compressões, né? Que é chamada de hands arm, que é somente as mãos, né? Você usa só as compressões, principalmente depois da pandemia, que as pessoas não querem o contato, né? E a outra forma que você pode fazer, sem ser essa, que a gente usa mais em bebês recém-nascidos, em que você consegue abarcar. Aqui no tórax, ó, você vê que esse bebê, a minha mão chega aqui na frente e a minha mão chega aqui atrás, né? Então, eu consigo fazer as manobras de desengasgo aqui.
Eu Tá. faço 5. Só que tem criança que eu não vou conseguir Aham. abarcar. Talvez assim seja até mais fácil, né? E isso, no Que bebê você, pequeno, eu que você consigo consegue, fazer mas tem isso criança aqui. que não vai conseguir. Quando é criança maior, eu tenho que usar Uhum. essa região da Agora, mão. uma dúvida, doutora. Se você soprar o nariz e a boca da criança, Uhum. vá, ou não corre o risco do que está obstruindo descer? Corre o risco, né? Ah, Mas se ela descer, aqui a gente tem a traqueia em e vez de voltar, ela se divide em 2, sim, certo? Ela tem o direito e o esquerdo. O direito ele é mais retinho e o esquerdo ele é mais como se fosse inclinado, sim. certo? Então, se ele descer, ele pode obstruir só um lado. E você Ah, consegue, já abre o outro. Ah, faz sentido. entendeu? Entendi, Então, entendi. assim, a intenção é a gente fazer sair de alguma forma, Uhum. ou então. Mesmo que depois vá resolver como vai tirar o Exatamente, outro, né? Mas está exatamente. respirando, né? Isso. Eu tiro ali da urgência até chegar um atendimento pré-hospitalar, até levar Claro, para o não. hospital, né? Faz todo sentido. Essa parte. Aham. Então, assim, as crianças, essa parte, existe a parte de prevenção de engasgo, né? Que para adulto é fácil. É comer devagar, mastigar, comer concentrado sem fazer outra atividade. Quem, em sã consciência, consegue deixar seu filho parado, quieto, sem chorar, sem falar, sem rir, comendo? Não dá. Criança pequena, às vezes, é você correndo atrás da pessoa e você. Meu filho, coma aqui, sente aqui. Não, É, para de chorar. Não sei o que. Então, ele brinca, ele respira, ele chora, ele ri durante a e comida. come, né? A prevenção em criança é muito difícil, né? Então, assim, por isso que acontece mais em criança, porque acaba que eles têm um comportamento de Uhum. maior risco, né? Mas tem alguma comida assim que é a campeã de Tem. engasgo? Existe? Lá em casa, Uhum. inclusive, é proibido, né? Qual é? Amendoim, Amendoim dá muito engasgo? castanha. Oh, Por quê? Porque eles são redondos, ah, né? Eles são duros e eles são fáceis de aspirar. Então, você tá aqui na boca, aí você vai falar, aí você faz aí, isso, tá. entendeu? Então, esses alimentos, mas pode engasgar com qualquer coisa. Banana, salsicha, carne, é, Carne deve ser. é, né? Porque às vezes a criança mastiga, mas fica aquele bolo. E Uhum. aí, às vezes as mães vão dar comida, né? E elas dão a comida, aí o menino tá chorando e você quer porque quer que aquela criança come, a criança chorando, e você vai colocar na boca da criança, aí Aí, a criança vai respirar pra chorar, aí, eita, pau. né? Uhum. E aí, uma coisa que a gente tem que lembrar é que não engasga só com sólido. Engasga com líquido também, Uhum. né? É tanto que quem morre afogado morre como? Uhum. A água entra Uhum. e invade e preenche tudo. E aí, por isso, a pessoa fica sem respirar. Então, quais são as crianças que mais engasgam com líquido? As crianças recém-nascidas. Por quê? Porque a maior parte do líquido que elas se alimentam é líquido. Uhum. Leite, seja ele materno, seja ele por fórmula, essas Uhum. coisas, são líquidos, né? E aí, o que você faz? A criança, você tá dando aqui o leite, de repente a criança começa a Começa a engasgar. tossir, só que começa a ficar roxinha, né? E sem som. Ela tosse e não sai som, né? Então, ela tá engasgada. A primeira coisa que você vai fazer, né? Você vai botar a criança de lado, usar a gravidade Uhum. Tá pegando, né, aqui, Baltar? Uhum. sempre a seu favor, a gravidade. Então, eu empurro o líquido para baixo. Vi que não deu jeito, né? Eu não sei se você já ouviu falar que o pessoal fala assim, assopra a muleira. Já ouviu para Não, desengasgar? assopra a muleira Que o pessoal fala assim, para assoprar a muleira, que é essa região aqui do bebê. é o E São Brás do bebê, né? é quase o São Brás Ah, do bebê. Só que o que é o assoprar da muleira? Não é o assopro que dá jeito, é a posição, porque você bota ele reto e facilita que o líquido desça, desça, né? entendi. Então o pessoal bota assim para poder Assopra. assoprar. Então a posição ajuda e o Aham. pessoal acha que foi o assopro, Então, a né? sopa salvou. Mas Isso. que acha, né? Mas contanto que deixa a criança reta. Exatamente. Então você pode colocar nessa posição, que aí é um engasgo parcial ainda, mas se você notar que é um engasgo total com líquido, você vai fazer as mesmas O manobras. líquido, engraçado. Engasga. Engasga total e aí você faz as mesmas manobras. O tapa nas costas junto com a compressão torácica. A gente só não faz compressão abdominal em 2 casos, certo? Bebês menores Uhum. de 1 ano, porque esses órgãos do abdômen dele são muito fáceis de Uhum. romper, as Uhum. cápsulas, essas coisas. Então, não se faz manobra abdominal em criança. E gestante, por motivos óbvios, É, né? Que tem um bebê lá lá dentro, dentro ele não vai.
Isso. E Você aí, vai apertar a criança, e né? se for gestante, eu vou fazer o quê? Hum. Eu vou fazer o tapa nas costas junto com a compressão torácica. Em cima da barriga. Isso, aqui no meio do peito. Então, Uhum. eu vou fazer a mesma coisa, só que em cima do peito. Outra coisa que você pode fazer torácica são pessoas muito obesas, Uhum. em que você não consegue abarcar, como diz o Matuto, né? Uhum. Não consegue fazer com que Fazer. sua mão Uhum. circunde o tórax daquela pessoa. E aí, como você não consegue, você sobe pro tórax. Geralmente o tórax é um pouco mais estreito do que o abdômen. E aí você consegue fazer a manobra de desengasgo nos obesos, né? E às vezes é desproporção entre quem tá salvando e quem tá engasgando. Entendi. Às vezes nem é uma Entendi. pessoa super obesa, mas às vezes a pessoa que tá ali para ajudar é uma pessoa magrinha, pequena, né? E que a pessoa que está engasgando, ela é obesa, ela tem uma circunferência Que não abdominal. dá, que você não consegue, que você não consegue fazer. Isso. E eu vi no Fantástico, doutora, passou, tem uma reportagem, eu achei interessante, porque uma coisa que me intrigou, se a pessoa estiver sozinha, né, e ela mesma, ela pode Pode. se ajudar, né? Pronto. Uma das coisas que sempre acontece de perguntarem nos cursos de primeiros socorros. Como é que eu faço se eu engasgar sozinho? Por quê? Você não consegue ligar para pedir ajuda, É. você não consegue gritar para pedir ajuda, então você não consegue fazer Não nada. precisa fazer isso aqui que ninguém vai ver, né? Ninguém vai ver, você tá só. Então, Então, o que é que você pode fazer? No ILCOR, né, que é esse guarda-chuva de conhecimento de protocolos, ele coloca que você pode fazer isso em superfícies firmes, né? E aí, borda de cadeira, borda de poltrona, borda de sofá, mesa que é fixa, sem ser de vidro, aquelas que tem de mármore, de granito, sei lá que material é esse, mas que a borda é romba, né? sim, Você pode se jogar apertando essa região aqui, para tentar fazer a mesma manobra como se você fosse. mesmo fazendo Porque e... você não consegue apertar aqui, você Uhum. mesmo. Então você precisa que uma pressão externa faça esse papel. Aí um dia eu estava fazendo um curso de primeiros socorros na casa de uma família, né? Que a gente faz das famílias também. E aí eu fui fazer essa demonstração na cadeira. Eu não quebrei, não, a Quebrou cadeira. a cadeira. Eu disse, oh, meu Deus do céu. Minha senhora, me desculpe, eu quebrei a cadeira. Mas eu nem botei força, eu só fiz inclinar para poder mostrar. E a cadeira fez teco. Quebrou. Aí eu disse, opa. E aí, assim, Não fingiu que estava engasgada mesmo, não. Estou engasgada de verdade. quase. Só para poder Tava desse, não, sair. sair dessa, né? E aí, assim, Uma cadeira não é um exemplo bom, então, porque ela não era a- firme. Se bem que ela é pode por, quebrar, né? essa cadeira, ela era uma cadeira acolchoada, né? Por isso era uma borda romba. A gente deve evitar cadeiras que têm ponta fina, porque aí Você você pode se pode furar, né? se machucar, exatamente. E aí, o que que acontece? Quando você faz isso, tem um caso sensacional, né? A gente é capacitada pelo Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, que é o IBRAP, né? E lá, como ele é nacional, sempre tem as histórias dos instrutores. E um instrutor falou que, num dos cursos de primeiros socorros, a história é que era um caso aqui do Nordeste, em que a pessoa tinha desengasgado na rede. Ele pulou e colocou essa região na Aí dobrou rede. todo na rede. Olha que Exatamente. E interessante. conseguiu desengasgar assim. Então, o que é que o desespero não faz, né? Mas deu certo. Mas deu, porque a lógica é você comprimir aqui. Se ele, a rede ele comprimiu, Exatamente. Quando você entende o que causa aquilo ali, ou seja, o que aquela manobra ela tem como objetivo, você consegue ver outros meios que pode lhe ajudar numa situação dessa, né? Então, eu acho que esses cursos de primeiro socorro são essenciais, porque se a pessoa não tem esse conhecimento, ela não queria tentar uma coisa dessa, né? isso aí é utilidade pública total, porque quando você engasga, você pode estar em qualquer lugar, né? Não tem. Não escolhe, né, o local que você tá. Então, quem souber ali, às vezes em restaurante os garçons sabem, né? É. Tem treinamentos, às vezes, em alguns restaurantes para garçom. Eu acho que quando você torna obrigatória as coisas, né? Por exemplo, que a Lei Lucas ela torna obrigatória nas escolas, ela facilita esse treinamento. Quando essa cobrança ela não é por um órgão obrigatório, acaba que as empresas não têm a noção da importância Claro. disso, entendeu? Então eu acho que a importância de conscientizar a população que
os primeiros socorros, ele não salva outra pessoa, ele pode salvar Salvar você, você. É. né? Então, primeiros socorros eu acho que foi uma área da medicina que me encantou. Né? Uhum. Assim, eu sou pediatra, já trabalhei em emergência, em UTI, em sala de reanimação, trabalhei em consultório, mas hoje em dia o que brilha meus olhos é a questão dos primeiros socorros. Porque eu consigo ver a mudança na vida de outra pessoa ou a possibilidade de salvar a vida de outra pessoa só com isso. E salva, né? E Exatamente. salva, rapaz, e salva mesmo. Agora, doutor, assim, indo para o melhor dos casos, você faz a manobra, Certo? aí a criança vai lá e volta a Volta. respirar, uma alegria, né? Começa a Am- chorar. Você nunca fica tão feliz, né? Com o choro É da criança, verdade. né? É, porque ela tá bem ali e tudo. Mas aí, o que é que pode acontecer se demorar, né? Ela desengasgar e o aconselhamento, por exemplo, se tiver com outras pessoas, porque uma Uhum. vai estar na manobra, Sim. as outras seria interessante já ir chamando socorro também, né? Pronto. Aqui eu mostrei só as manobras, né? Sim. Existe elos de segurança, né? Que a gente vai montando, que são elos no qual você segue aquela sequência. Então, vamos lá. Uma pessoa, você olhou para uma pessoa, aí você diz assim, tu tá engasgado? Aí a pessoa, que ela não tá conseguindo Uhum. falar. Se ela está engasgado, já não vai dar certo, né? Ela já está engasgada. Sim. Se tiver outra pessoa, você olha, fulano, ligue para 192 e peça É ajuda. 192. É o do SAMU? 192 É é o do SAMU. Ah, O pessoal confunde muito os números, né? Porque tem um dos bombeiros, que é 193, o da polícia, que é é 190. 190, é o da polícia. Isso. Mas o número ideal é o SAMU. E aí tem um mito de que a gente só chama o SAMU para chamar a ambulância. Não é. O SAMU, ele consegue orientar, né? O que você fazer Enquanto a ambulância não chega. enquanto a ambulância não chega. Então, se você está diante de uma situação que a tendência é piorar, você continua fazendo suas manobras, Uhum. mas você avisou outra pessoa A pessoa ligar. para a pessoa ligar. Se você está só, certo? Você pode fazer a manobra e em seguida e tentar, ou então você pega o celular, bota no Viva Voz e liga 192. Continua fazendo as Uhum. manobras, mas você consegue pedir a ajuda do SAMU nessas circunstâncias em que você está sozinha com a outra pessoa, Uhum. né? Então, é uma forma de você conseguir ajuda estando sozinho. Então, você olhou, achou que alguma coisa está errada, seja por engasgo, seja porque a pessoa está inconsciente, ou seja, uma pessoa está caída no chão, ela está inconsciente. Se ela está inconsciente, você concorda comigo que já tem alguma coisa Já errada? tem, é. Né? Então, se eu vou lá, eu checo se tá seguro, porque o pessoal diz assim, não, eu vou ajudar. Aí você não checa e se torna uma vítima a mais, né? Não checa a segurança. Como é a segurança? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa cai na sua frente no shopping, né? Ali é um ambiente seguro, concorda comigo? Sim. Né? Então, ali eu checo, não, tá tudo bem. E aí eu vou lá e já vou checar a pessoa, a responsividade da pessoa. Mas se for numa via, né, onde tá passando um monte de carro, eu vou parar para ajudar, sendo que eu não sinalizei, eu não coloquei nenhuma coisa que tá acontecendo alguma coisa, e aí eu vou ajudar e vem um carro, não vê, Bate, e aí você se aí você torna torna vítima também. mais uma vítima. Então, o primeiro elo é checar a segurança do ambiente. Fora se pode ser um assalto também, né? Hoje em dia, a gente Você ainda dá tem que para pensar isso. confiar. O problema é esse, né? Entendeu? Então, você checa a segurança. Se a segurança estiver ok, você checa se a pessoa está acordada, né? Porque ela pode estar deitada, ela pode estar dormindo, ela pode estar alcoolizada, né? Então, Sim. você checa, fulano, fulano, e aí você checa nos ombros forte. Senhor, você está bem? Se ele não fala, não respira e não se mexe, significa que ele está inconsciente. Aí, nesse momento, você já pede ajuda. Entendi. E aí, depois disso, você continua o protocolo, né? Que são os elozinhos de confiança. Então, você faz. Ele não tá consciente. Agora, você vai checar se ele tá respirando, né? Porque ele pode estar respirando. E aí, você checa. E aí, tem uma técnica que coloca como ver, ouvir, sentir, né? A American Heart Association não usa mais esse método, mas outros protocolos usam. Que consiste em quê, né? Deixa eu fazer aqui desse lado de cá. Eu vou explicar e aí depois eu mostro. O ver, ouvir, sentir significa que você precisa colocar seu rosto aqui perto da boca da pessoa e olhar para o tórax. E aí você vê se o tórax tá subindo e descendo.
Ah, ouvir se sai algum barulho da da boca boca. e sentir se o ar Tá saindo, tá né? saindo. Então você faz isso. Entendi. Aqui na criança eu retifico e no adulto eu hiperestendo, né? Que eu faço isso para ajudar a via respiratória, porque às vezes em pessoas que estão deitadas, a língua cai, a base da língua cai lá atrás e aí obstrui. Quando eu faço essa manobra de hiperextensão, eu libero um pouco a via respiratória e ela consegue respirar melhor. E aí eu chequei se essa pessoa está respirando. Isso eu tenho que fazer no máximo em 10 segundos, né? Uhum. Depois que eu chequei isso, ela não tá respirando, eu já começo as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, né? Então, Já assim, pode. a gente acha que a gente não consegue ver. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui para vocês verem o tórax do bebê subir. Porque o que acontece? Quando a gente olha para o tórax Hum, e a gente não tá soprando direito, ele não eleva, hum. certo? Ó, Só um minuto. Ah, o Baltar, acho que você é melhor nessa, né? Pra mostrar só isso, ó. Bota, né? Aí olha pra lá, doutor, ó. É certo. aquela ali, tá bom? Pronto. Levanta um pouquinho mais o bebê. Aqui, pronto. Ótimo. Ó, tá vendo? Não subiu, Não subiu, certo? é. Então significa que não tá vedando. Uhum. Subiu. Onde foi que você apertou? Eu não apertei em nada. É porque quando eu não vedo a respiração, Ah, você vedou aqui, foi? não, vedar significa. Lembra que Hum, quando é criança pequena, eu posso usar boca e nariz? sim. Só que o fato de eu colocar minha boca aqui não significa que tá vedado. Eu tenho que colocar a posição na boca em que a boca encaixe aqui e Hum, eu consiga fazer que o ar entre e por eleve esse completo. tórax. E Perfeito. eleve esse tórax. Entendi. E assim a gente sempre faz as ventilações olhando para o tórax, porque aí eu consigo ver se está subindo e descendo. Aí o pessoal fala assim: eu vou pegar o ar todinho do meu pulmão para botar no pulmão dessa criança. Então a pessoa faz assim, ó. Vai. Não. Na criança, a capacidade de pulmonar dela é menor do que a nossa. Então eu não preciso fazer essa inspiração Não é um balão que forçada. você vai encher, né? Isso. Eu só preciso que o tórax eleve. Eleva um pouco. A partir do momento que ele elevou. Você para de soprar. Isso, exatamente. Hum. E aí eu tiro a Você não boca, vai encher a volte. criança, você vai apenas Isso. pressionar ali o ar nos pulmões dela. Então, a parte de ventilação, a gente tem que sempre prestar atenção no tórax, né? Porque se ele não elevar, significa que o ar não está entrando. Existe ainda uma parte que a gente tem que lembrar que no engasgado, se está obstruído, às vezes esse tórax ele não vai elevar mesmo. Por quê? Porque Porque tá o ar obstruído, né? está obstruído total. Então, a regra é: você tenta a primeira ventilação. Se não elevar, você posiciona de novo. E aí você tenta a segunda. Se dessa vez não der certo, você não vai reposicionar e tentar de novo, não. Por quê? Porque senão eu deixo de fazer o restante das manobras, Uhum. né? Aí você volta para as manobras. Exatamente. E quando é ressuscitação cardiopulmonar, uma coisa que eu gosto de sempre lembrar as pessoas, né? Que na ressuscitação cardiopulmonar, a minha manobra é o coração. Hum. Então, toda vez que eu aperto, eu empurro o sangue que está dentro do coração para o restante do corpo. Quando eu subo, o coração enche de novo. E aí, quando eu aperto, o sangue sai. Então, por isso que eu preciso de velocidade. Porque senão a quantidade de sangue que vai não vai ser suficiente. Uhum. Então, precisa de velocidade na ressuscitação Você está fazendo cardiopulmonar. o trabalho do coração. Isso, exatamente. Entendi. Então, o coração ele bate rápido, né? Exatamente. Tem que bater E a perfeito. gente não consegue a mesma eficácia do coração, Claro. né? Uhum. A gente tenta fazer o suficiente para ser parecido, mas a gente não consegue ser igual. Então, por isso que a velocidade é de 100 a 120. Entendi. A não ser, assim, é claro que o óbito é o pior dos casos, Sim. né? Que pode acontecer. Mas quando o engasgo ele demora muito tempo, Pode para ter sequela. quais são as sequelas, assim, porque envolve o cérebro, né? Então a Isso. pessoa. A gente tem o que a gente chama de órgãos nobres, né? Uhum. Esses 4 a 6 minutos que eu falei para ti, Sim. né? Eles são relacionados principalmente aos órgãos nobres, que é o cérebro e o coração. Porque a partir do momento que eu bombeio o coração, vai sangue para ele também, para ele coração, Uhum. certo? Então, nesses 4 a 6 minutos, o fluxo de sangue vai ficar indo, mas vai ficar indo devagar.
para o cérebro e para o coração. Então, pode ser que aquela criança ela tenha alguma sequela. Por quê? Porque uma área do cérebro não chegou sangue nem oxigênio suficiente para aquela área, né? Uhum. E aí, aquela área acabar morrendo alguma parte do tecido e, por causa disso, ter alguma sequela. Aí fica, né? Então, esse período de até 6 minutos é realmente muito importante, né? Crucial. Muito importante. E aí, uma coisa que, obviamente, não é das crianças, mas o desfibrilador, né? Eu Hum. não sei se você viu umas últimas notícias aqui do Ceará que tiveram 3 óbitos nas academias. Aí eu vi, rapaz, eu tô ficando preocupado. O pessoal tá morrendo na academia, né? Vai. Pronto. Assim, essas mortes na academia geralmente acontecem porque não são prestados os primeiros Primeiros socorros socorros rápido. rápido, né? Porque nesses casos, no adulto, a maioria das vezes precisa do desfibrilador. Na criança, a maior causa de parada cardíaca é ventilatória, é respiratória. Por algum Uhum. motivo, não está entrando ar para poder oxigenar o sangue. No adulto, as causas são outras, em que envolve a parte do coração, infarto, né? Então, Uhum. assim, tudo isso, quando tem um desfibrilador, eu consigo reverter algumas dessas paradas. Então, quando uma pessoa ela tem uma parada cardiorrespiratória na academia, você vai fazer a mesma coisa. Vou checar o ambiente, checar a responsividade, saber se está acordado. Senhor, não respondeu. Ela, Checa, a respiração. chama logo o SAMU, checa a respiração, não está respirando, começa as compressões. Enquanto eu estou fazendo as compressões, quem foi chamar o SAMU, ela pode ir atrás de um desfibrilador. O desfibrilador, ele só é obrigatório em ambientes com grande circulação de pessoas. Ainda não tem uma legislação específica aqui no Brasil, mas geralmente aqui tem em aeroportos, shoppings e algumas rodoviárias, né? Na Não é academia. obrigatório na academia. Vai E aí, começar a ter, viu? pois é, estão colocando uma lei agora Vai ter. para aprovar aqui no Uhum. Ceará, para colocar como obrigatório o desfibrilador nas E academias, né? treinamentos para os profissionais da academia para poder utilizar, fazer as manobras e tudo. Porque Pois- tá aumentando muito, né, o número de pessoas na academia. Eu achei muito, foram 3 óbitos em uma Não, e semana. assim, só morrendo e tá aqui, tá, e agindo normal, né? Tá lá fazendo seu exercício e morre. Então, assim, eu acredito também que devido a substâncias, né, que as pessoas estão usando, tem muita gente usando outras substâncias aí o pessoal em busca do corpo perfeito, aí, É, enfim, acaba que tem uma sobrecarga, uma né? sobrecarga, uma E sobrecarga. como esses usos, são muito recentes, não tem Uhum, estudos suficientes para saber quais os malefícios que isso uhum. vai trazer ao longo do tempo. Algumas coisas já estão bem estabelecidas e outras não, É, né? exatamente. Então, assim, mas o pessoal já sabe, tudo aquilo que traz resultado muito rápido, você, a longo prazo, É, pode trazer um problema. Eu conversei aqui com a nutricionista, fazendo um parênteses aqui sobre essas canetinhas eu vi, emagrecedoras. Pronto. eu vi. E, assim, um dos pontos, porque são canetas são boas, elas são boas para um Um grupo de pessoas, né? público-alvo. É um público-alvo. Aí o Isso. pessoal está utilizando para benefício, né? E a longo prazo a gente não sabe exatamente o que já está acontecendo, né? Que a pessoa passa, porque ela inibe, né, a fome. É. Então a pessoa passa 24 horas ali sem comer, ela Sem esquece de vontade comer, de aí comer e a desmaia, parte de ela proteína não entra. não entra. Então a médio e longo prazo isso pode causar, e o vício, né? Porque é fácil, poxa. Ah, porque eu vou passar 2 meses para perder 2 quilos, se eu posso em 15 dias perder E é 5 muito quilos, rápido, né? né? Você deixa de comer. Aí você emagrece. Tem Eu amo comer. Pois é, e tem um seriado, é Largados e Pelados. Não sei se você já. Eu não sei qual é o Não. canal que tem, mas já viram, né? Que as pessoas vão para um local e ficam tendo, assim, não tem alimentação direita, eles passam 21 dias. E eu assisto porque eu gosto de ver quantos quilos eles perdem em 21 dias, porque A eles não pessoa comem focada no direito. peso. Eles não comem direito. Rapaz, olha que em 21 dias eles perdem 15 quilos, né? É Saem muito. muito, mas porque eles estão deixando de comer, porque É. eles não comem. E essas canetinhas, elas fazem isso, né? Vai inibindo. Assim, Mas essas perdas rápidas, a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu tive um problema de saúde, eu fiz uma cirurgia, hum, e aí tive algumas complicações da cirurgia e fiz uma desnervação do quadríceps. Eu hum, fui operar da coluna e fiz uma desnervação do quadríceps.
Eu perdi 10 quilos em 20 dias. Hum. Então, assim, mas não foi por outra coisa, foi por dor, foi por Sim, sofrimento. Então, e não quando tava você perdeu os 10 quilos, a massa magra foi embora quase toda, toda. né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado. A saúde da gente, eu acho que, não só a saúde, eu acho que na vida das mães, principalmente, tudo é equilíbrio, né? Uhum. Porque o pessoal diz, olha, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não faça isso com seu filho, não faça aquilo, não faça aquilo. As pessoas vivem num estresse tão grande sobre os extremos de fazer que elas esquecem de fazer as coisas no equilíbrio. É. E quem tem filho sabe a diferença que é e a dificuldade que é a criação dos meninos. Porque cada fase ela tem um desafio, né? É um desafio de birra, é o desafio de aprendizado. Eu morro de medo da parte da adolescência, né? Adolescência, Porque hoje é, tá tudo muito louco. A gente teve um episódio recente. recentemente Uhum. triste, né? Uhum. De agressão de um adolescente por um motivo que Uhum. na teoria é um motivo fútil, né? Que era você ficar de recuperação. É. Então, até que ponto essa parte psicológica dos nossos filhos, ela não é afetada não só pelas coisas de dentro de casa, mas das coisas fora de casa, né? É, Então, a gente, para manter esse equilíbrio, às vezes é muito difícil. E aí, é. os pais e as mães, eles ficam na pilha, Você né? assistiu aquele filme Adolescência? Eu ainda não Pois a assisti. sexta, ele é. Você fica sem. Aí você já tá preocupado, você vai ficar mais Não, eu não vou preocupado aí. assistir agora, não. Vai ficar mais preocupado. Eu não vou É assistir agora, bem. não, porque eu fico Eu tensa. conversei com outra pediatra aqui no podcast também. A gente falando sobre os primeiros dias e tal. Ela falou assim, Cras, eu não me preocupo com a infância, com a criança. Agora eu estou muito preocupado com a adolescência. Uhum. Eu não sei, a gente não sabe como vai estar o mundo quando as crianças de hoje estiverem Tiverem adolescentes, porque adolescentes. realmente a gente não sabe. Uhum. Nós não sabemos como vai ser esse mundo, porque ele está mudando. Sim, Há 2 anos atrás não existia, por exemplo, o ChatGPT, essas sim. inteligências artificiais que não existia. E hoje está totalmente enraizado na nossa. Então, daqui a 10 anos, como é que vai Como é que estar? não vai estar? Como é que o mundo vai estar? E nós viemos de uma geração que nasceu na década de 80, 90, Uhum. onde a gente viu um mundo. Nós somos a última geração que viu um mundo de uma forma que ele nunca mais vai existir, É. né? Não foi uma mudança assim, Pouquinho. porque Foi não, foi drástica. drástica. É. Foi um outro mundo que se apresentou pra gente de uma época que a gente era criança e adolescente para agora. Eu Então a acho gente. que só quem é da década de 80 vai lembrar o Bralinho. Não existia, não tem que era 2000, início de 2000 ali para você acessar a internet, Que não era tem, uma luta. não tem. Então nós somos a última geração, para a gente ir finalizando aqui, a última geração que viu o mundo na época. A gente sabe como era o mundo na época dos nossos avós, Uhum. porque a gente tem essa consciência, a gente sabe como era, e a gente está se adaptando ao mundo para os nossos filhos. É. E são dois mundos diferentes demais, É. né? Assim, muito, muito. É uma mudança muito drástica mesmo. E a gente não está sabendo, aliás, está aprendendo a lidar com isso, Eu né? vou te dizer um dado que é extremamente preocupante e que a gente acaba não divulgando porque algumas coisas a gente tem que ter muito cuidado com esses dados. Mas eu trabalhei muito tempo na UPA e a gente estava num estágio em que a gente estava recebendo por semana uma tentativa de suicídio por semana em criança e Criança e adolescente. adolescente? Isso. Eu conversei com uma. No Setembro Amarelo, eu Sim, aqui falando sobre saúde, eu estou aprendendo um monte de coisa e vendo, assim, coisas que eu aprendo, como no caso sim. hoje, que também me assustam. E a psicóloga falou, criança aumentou em 49,5%. 50% o número de suicídios em jovens de 14 a 19 anos, cara. É. É 50% de jovem. O que é que um jovem de 14 a 19 anos tem que desistiu de viver, né? Assim, que para tirar a própria vida, o número de suicídios está maior do que o número de homicídios. E assim, Morrem mais pessoas é, tirando a própria vida do que tirando a vida do outro. e Assim, assim, tá? me deixava muito preocupada, porque toda semana a gente tinha um caso na UPA de tentativa de suicídio na faixa etária de criança e adolescente. Caramba. Assim, a gente chegou a pegar um caso, que nesse caso foi no IJF, de uma criança, ela tinha 8 anos, ela já tinha tentado 3 vezes. Minha nossa. E a gente perguntava para ela por que que ela tinha feito isso. E ela respondia assim, numa simplicidade, ela dizia assim: minha mãe tá no céu. Hum. E as pessoas daqui não gostam de mim. Eu quero ir pra onde ela Pra tá. onde ela tá?
né? Não. Então, assim, para ele era muito fácil explicar Uhum. isso, porque para ele era muito doloroso estar aqui, né? Uhum. E uma coisa que eu queria passar hoje é que nessas tentativas de suicídio, às vezes por medicação, por exemplo, a gente tem uma coisa aqui no Ceará sensacional, Uhum. chamado Ciatox. Ciatox no JF, né? Pronto. O Ciatox, ele tem um número de WhatsApp Uhum. que ele atende 24 horas, responde, você não precisa ser da área da saúde, e ele lhe dá as orientações do que você deve fazer. Então, você tem esse número, eu não sei como é que a gente faz para passar esse Uhum. número, eu acho que eu posso tentar ver ali no Uhum. celular, que você manda mensagem e diz assim, olha, É um WhatsApp, né? é um WhatsApp. Boa. Meu nome é fulano, meu filho tomou um remédio aqui, o remédio bate a foto, é esse, o que que eu faço? Aí ele diz, olha, você vai para emergência, tal, e faz isso, não precisa dar leite, não precisa, porque o pessoal Dá as primeiras dá as orientações ali. primeiras orientações, porque o que que o pessoal faz? Dá leite, manda vomitar, né? Então essas orientações não são as corretas. Se a pessoa tomar um ácido, se ela vomitar, vai, né, Piorar. vai piorar. Exatamente. Então, Ah, o Ciatox, ele é sensacional, porque não precisa ser profissional de saúde, ele funciona 24 horas, e eles são maravilhosos nas orientações. isso é bom. Você já eu conversei com a pediatra, ela sobre primeiros socorros, ela fala justamente isso também, de que lá no JF é o melhor para você, De intoxicação, né, né? de intoxicação, né, para É você. porque lá são os casos graves de intoxicação. Lá é referência para criança, né, que eu tô Sim, falando. Trauma, obviamente, mas a questão de intoxicação, picada de animal peçonhento peçonhento. e queimadura. Inclusive, hoje, mandaram no grupo de mães, gente, quem é que sabe quem que tá de plantão no JF? O filho da minha amiga derramou o café em cima, tá com Vai lá pro tórax JF. todo queimado. IJF. O IJF tem estudos sensacionais em relação à queimadura, inclusive com pele de tilápia. Sabia? Então, Ótimo. assim, eles têm muita coisa boa em relação a queimados, intoxicação e picada de animal peçonhento. Engraçado. Eu conversei com foi uma médica aqui que ela disse, a gente fala sobre queimadura, ela disse, Cras, eu já disse para minha família, se eu me queimar, me mande pro Mande pra JF. lá. Me mande pro Exatamente. JF. Realmente é Se eu achava o referência lá. celular para poder dar o telefone do WhatsApp do Hum. Ciatox. Tem aí? Deixa eu ver onde é que tá aqui meu Pesquisa aí celular. que a Pronto, gente coloca. por favor. Aí. Porque eu acho É sensacional. importante. Eu acho que deveria ser mais divulgado, né? Devia. Sim. Eu conheço muito o Ceatox porque eu fiz. Olha como o Ceatox é antigo. Quando eu fazia ensino médio, eu fiz uma Feira de Ciências, né? Tem essas feiras de ciências sobre cobras peçonhentas. E aí a gente foi lá no Ceatox. Conversou com o pessoal lá do Ceatox, lá no JF. Aí eu aprendi lá que a gente só tem 4 cobras peçonhentas no Ceará, que é a jararaca, a surucucu, a Cascavel, cascavel e a coral. coral. A coral verdadeira, né? Aprendi lá. E todas as cobras peçonhentas, elas são coloridas. Então, se É, você vê uma cobra de uma cor, não precisa ficar desesperado. Ela é. não é peçonhenta. Ela pode lhe morder, mas ela não é Isso. venenosa. Eu aprendi lá. E lá o pessoal do Ceatox é super atencioso e tal. O telefone, né? O prefixo, para quem é do Ceará, né? 85 Ah, 98439 7494. pode repetir, gente? 85, 5. prefixo 98439 7494. Perfeito, a gente vai colocar também para o Ciatox. Ciatox. Pronto, pois, doutora, muito obrigado, viu? Eu que Muito agradeço. obrigado mesmo. Assim, foi uma aula, praticamente. Eu saí aqui. Eu não quero treinar em ninguém. Se Deus Não quero quiser. colocar em prática nada do que eu aprendi aqui. Mas, Se se acontecer, acontecer alguma coisa, eu tô já ciente da a formação em J, né? Os tapas nas nas costas. costas, assim, de 5, 5, 5, né? Para É, apertando. Aqui no umbigo para cima, né? isso. Perfeito. E você que nos acompanhou também, espero que sirva também, porque realmente, claro, tem que estar sempre entrando em contato com a emergência, mas. Eu acho que quando você vê a primeira vez, principalmente treinamento, que você vai Aham, para a prática, que você vai para o boneco, que você uhum, treina na prática, aquilo fica na cabeça. E no dia que você precisa, você pode não lembrar o uhum. detalhe, mas Mas você lembra alguma coisa. Eu lembro que é mais ou menos é o isso. primo lá do rapaz que salvou ele, Isso. né? Que Não ele precisava não ser foi perfeito. perfeito, mas Deu salvou. resultado. E inconscientemente, não aperrei o cérebro
puxa ali o que você aprendeu e bota pra frente. E salva Exatamente. realmente uma vida e muda toda uma história, né? Porque quando você Exatamente. salva uma pessoa, você muda uma história, né? Eu acho que a pessoa deve, assim, ser uma sensação surreal, né? Ave Maria. Eu fico brincando com meu marido é cirurgião pediátrico. Sim. E eu disse assim, amor, tu já parou pra pensar quantas crianças tu já salvou? É. Porque ele pega umas crianças de 600 gramas, né? Recém-nascidos que precisam de acesso vascular, que é difícil de pegar, e ele consegue pegar esses acessos. E eu disse assim, amor, tu já parou pra pensar assim, Muita gente. quanta criança passa na sua mão e a gente não tem essa noção, né? A gente não tem. E eu acho que no Primeiros Socorros, assim, que você vê, eu acho que a sensação deve ser completamente diferente, porque você Diferente. vê, É. né? Você vê aquilo ali acontecer. Porque tava tudo É naquela normal, hora. tava normal e aconteceu aquilo ali e você vai. Só para finalizar, você falando aí de salvar, aí tem gente com sorte também. Teve uma mulher que teve uma parada cardíaca. Eu não sei se você viu essa reportagem no avião. Teve uma parada cardíaca no avião. Tinha um cardiologista. Não é que tinha um cardiologista. O voo estava trazendo, teve um congresso de cardiologistas. Aí a galera Deus tava quis dar só um susto. Deus quis tava dar só um vindo susto. no avião. O pessoal que tava vindo do congresso tava no avião. Aí a mulher inventa de dar uma parada cardíaca no avião. Tem algum cardiologista aí? Aí, não. Aí recebe 10. É, tipo isso. Aí tinham vários cardiologistas lá e grandes, eram palestrantes que tinham ido para lá, ou seja, A os galera, caras, a nata. a nata, estavam voltando, aí salvaram a mulher, aí o avião pousou, né, para levar para o hospital, mas assim, fizeram já ali Tudo que todo. era Aí necessário. você vê, né? A pessoa aí tá com Mas é, sorte. é quando não é o seu dia. Não Eu tinha é. um professor, eu tenho, na verdade, né? Foi meu professor de GO, que ele é sensacional, super divertido, sabe? E ele foi fazer um parto. Hum. O pai da criança era um cardiologista. E aí ele foi fazer o parto. Ele terminou de tirar o bebê, entregou. Quando ele terminou, que ele afastou para trás, ele teve uma parada. Eu não acredito. Foi. Rapaz. Ele teve uma parada que ele caiu de frente que quebrou aqui. Deu tempo só de tirar a criança. Foi. E aí o pai, que era cardiologista, junto com o anestesista dele, Sumiram lá. assumiram e ele Tiraram salvou só a mãe sem, da maca e botaram ele. sem nenhuma sequela. Olha aí, rapaz. E, Então, se bem que tava no hospital também, mas pois o cardiologista ali, né? é, Já imagina a emoção dele, né, do cardiologista? é, Era a emoção de do ser pai, filho e com a de vamos urgência. atender aqui, não sei o que é que faz, rapaz. Olha aí, não é o dia, né? Não é o Tá dia. certo. Pois, doutora Aline, muito obrigado, viu? Muito Eu que obrigado pela sua agradeço. participação. Já fica aqui o convite para outra oportunidade, a gente conversar Estamos à, sobre outros pontos. Você falou à sobre os primeiros disposição. socorros aqui, dá para a gente conversar muito ainda sobre Tem outros tipos ferimento, tem de picada de ferimentos. animal Isso. peçonhento. Eu acho que as principais coisas que a gente vê de criança, né? Geralmente é engasgo, ferimento, né? Porque as crianças caem o tempo inteiro e queda. Pronto. Né? Então, assim, essas são as principais coisas que no dia a dia das mães, fora as queimaduras, né, que infelizmente acontecem, que tá no dia a dia das mães, A né? gente às vezes faz ao vivo também aqui. A gente Ai, que podia um dia legal. fazer ao vivo e abrir, né, para as perguntas, o pessoal, e a gente tirar as dúvidas aqui. Mas vamos tentar marcar um dia ao vivo que a gente poderia fazer, divulgava, né, para Sim. as pessoas, e aí quem quisesse tirar dúvida a gente tirava. É bem E a gente interessante. poderia até fazer uma parte prática também, né? Parte prática, sim. Para que as pessoas visualizando fixassem mais. Fixassem mais. Né? Porque aqui a gente fala meio que recortado, né? Então a gente fala, é para fazer assim, isso aqui faz assim, esse outro faz dessa forma, mas uma coisa é você fazer uma sequência. Fazer em sequência, eu acho que dá uma fixada melhor. Doutora, muito obrigado, viu? Eu que Obrigado também, né? O agradeço. rapaz que ajudou a gente aqui hoje. Nossa ajudante. Nossa ajudante hoje. Já foi salvo muitas vezes, né? Bastante vezes. E você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. O podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, e também pela Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.